pela prece proferida. Não é assim que possamos agir caridosamente. Às vezes a gente faz uma leitura errada de caridade. Imagina que caridade é apenas dar o pão, dar a água, vestir quando estiver nu ou visitar quando estiver preso ou doente, na bela parábola que Jesus nos conta. Mas chegaremos um dia em que a humanidade não terá mais necessidade da água para matar a sede, porque todos nós teremos água. Não sentiremos necessidade do alimento, porque o alimento estará em cada casa. Das vestimentas, porque teremos todos vestimentas e não teremos nem mais doenças, nem teremos necessidade de cadeias. Mas ainda assim, a parábola terá seu valor, porque estaremos necessitados de outro tipo de água, de outro tipo de alimento, de outro tipo de vestimenta, de outro tipo de acolhimento. E é esse acolhimento do pensar, do agir, do evangelizar-se por excelência, evangelho esse que é a grande luta da espiritualidade superior para conosco. E como eu sei que não vai dar tempo, vamos falar de saúde e espiritualidade. Muito bem. Há uma definição interessantíssima aqui. Adquirir a sanidade é a retirada de todos os vícios. Todos nós, confundimos saúde com não doença. Isso não é saúde. Há muitas pessoas que têm um corpo absolutamente frágil e são de uma saúde invejável. E há pessoas que têm um corpo absolutamente, do ponto de vista de doenças, limpo, mas que estão doentes na vida. Quando escutamos nas frases filosóficas, mente sã, corpo são, é o grande entendimento, não é um corpo perfeito, é um corpo apto, um corpo são ao trabalho. No finalzinho, há uma palavra do próprio Chico, sobre as suas debilidades, de todos, acho que todos que aí estão presentes, tiveram sérios problemas físicos. O Chico, o Peixotinho, o Bezerra, Divaldo, Eurípides Bassanufo, todos eles passaram por problemas físicos, mas nenhum deles, ou nenhum problema físico, foi impeditivo à obra. Porque eles eram sãos, desprovidos dos vícios. São os vícios, é por isso que Kardec coloca, logo como reconhecimento do espírita, aquele que transforma-se moralmente e empreende todo o esforço para vencer as suas mais inclinações, seus vícios. A posição de Kardec é fantástica, porque o que ele diz? Ele diz, olha, mergulhado na doutrina espírita, não é possível que você não transforme-se moralmente. Porque é um chamamento absolutamente racional a uma adequação de respeito ao próximo e a si mesmo. E não é possível que você não empreenda um grande esforço em vencer as suas más inclinações, os seus vícios. E não nos pede perfeição, pede o esforço. E aí adquiriremos a sanidade. Embora a perfeição física é uma infantilidade brigarmos por isso. Nas leituras espíritas, inclusive, já deixando um parêntese muito claro, algumas doenças são a cura do espírito. Então vamos mudar o conceito do que é saúde. Conheço pessoas muito próximas, que depois de passar por período muito difícil de saúde física,
né, envolvido em uma doença que seguiu o seu curso evolutivo normal e lhe tirou a vida física, ou lhe tirou da existência atual, remete-nos espiritualmente à alegria de dizer que tudo foi necessário. Absolutamente saudável. Então devemos ter cuidado um pouco quando olharmos alguns problemas, porque talvez as limitações sejam as nossas os grandes benefícios que temos para o crescimento espiritual. Não é que nós devamos aqui, pelo amor de Deus, cultuar a dor. É ao contrário, não é isto. Mas não é buscar o que não é racionalmente adequado a uma fase da humanidade que estamos inseridos. Ora, se estamos num mundo de provas e expiações, uma das características do nosso mundo não é a dor? A dor é uma característica humana por excelência. A dor é uma característica da vida física. Nascer dói. Nascer dói. O próprio nascimento é um esforço que, graças a Deus, na época, nós não tínhamos memória para saber quanto dói nascer em um feto, em uma criança. Vir à luz, tudo dói. Dói a luminosidade, dói o frio, dói inspirar. Inspirar é uma coisa interessante. Não é? O verbo vem da palavra espírito. Por isso que quando uma pessoa escreve uma bela música, aí estava inspirado, estava espiritualizado, estava realmente. Então inspirar é dor que deixa alguns bebês, coitados, sem condições de choro. E ainda levavam antigamente um tapinha. Porque, sabe aquela pancada que ele nos tira o fôlego? Era mais ou menos isso a primeira inspiração de um bebê que está lá com seu pulmãozinho protegido, né? Sem puxar nada, vaziozinho, e agora é por você. Né? Puxa o ar, porque o cordão umbilical já foi cortado e você não tem mais o direito de trocar, né, os elementos gasosos necessários ao equilíbrio celular e à alimentação, né, sem um cordão. Agora é você que tem que puxar o seu ar. Então, isso é uma característica da vida. Estou falando tudo isso para nós não maldizermos os nossos problemas. As grandes insanidades nossas não estão nas doenças físicas, estão nos vícios. Isso é que nos torna insalubres. Insalubres. Né? Como um sal. Naquela analogia perfeita do Cristo, quando nos compara a sal. Vós sois o sal da terra. E ele fala isso, olha, um sal insalubre não tem valor. Não tem valor. Né? E uma das características do próprio sal é a sua salubridade. É dar condições de que um alimento dure mais tempo. É ser um antisséptico natural. Né? Sal é conhecido por todos. Né? Inconscientemente, bota um salzinho, bota isso, põe aquilo. Né? Então, nós não podemos ser viciados. E aí, isso, não é saúde, tem o mesmo perda do paraíso, salvação. Eu vou berrar. Jorge, isso aqui é muito moderno para mim. Então, a perda do paraíso é a perda da salvação, logo a perda da saúde. É isso que se coloca lá atrás. Não é aquela história, olha, você perdeu a possibilidade, mergulhou nos vícios. Abriu mão da sanidade, não é? Do que lhe fazia melhor e caiu nesses contextos. Enunciados. Então aqui está, não é? E André Luiz é ótimo em nos chamar a atenção para isso. Cada homem, como cada espírito, é um mundo em si mesmo, e cada mente é como um céu. Dela, da nossa mente, do que somos, do espírito que somos,
originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que nos servem. Nós espíritas somos craques em fazer uma dedução da encarnação. Não é? Somos suficientemente conscientes de que alguns problemas oriundos de vícios, de erros do passado, podem se instalar fisicamente na vida atual. Através das manchas, das marcas, do mau uso do corpo que gravou o perispírito. Conhecemos isso? Conhecemos. Falando, mas isso é uma doença kármica. Você reencarnou com ela. Possivelmente no passado você tenha feito mau uso, não é? dos pulmões, dos rins, etc. E nasce com alguns probleminhas neste campo, né? Talvez para aprender a valorizar, para aprender a tratar bem do órgão, para ter uma vida mais equilibrada, para não ter possibilidades de errar. Se você tem um organismo fragilizado, ele já lhe é um limitante. E nós entendemos isso muito bem. Não há nenhuma dificuldade nas leis reencarnacionistas ou no conceito reencarnacionista de entendermos isso. O que nós nos esquecemos é que somos espíritos que atuamos constantemente sobre o corpo. Que o nosso corpo não foi formado, no meu caso, há 50 anos atrás, mas ele continua em formação constante. Não se interrompe. Nós gerenciamos trilhões de células. Trilhões. O que imaginamos que um pensamento de raiva ocasiona em nosso corpo espiritual? Porque o corpo físico é o mais forte dos dois. Para ele revelar as nossas agressões, demanda um certo tempo. Mas o espiritual é imediato. A plasticidade perispirídica, ela é notória. Todos nós conhecemos a plasticidade perispirídica. Dos fenômenos espíritas mais comuns é a transfiguração. Quando nossa face adquire expressões que nós desconhecemos, mas que hoje ficou mais fácil. Com o advento desses telefones que têm câmeras fotográficas, fotografe um momento de insanidade de uma pessoa e você vai ver a mudança plástica dessa pessoa. Imediata, direta. Ora, é o perispírito que adquire aquela mudança e imprime na face, que tem uma leitura muito fácil pela sua riqueza muscular da expressão perispirítica. Agora imagine nos tecidos internos, nos trilhões de células perispirituais. Ou achamos que a estrutura de um corpo espiritual não se liga célula a célula a um corpo físico. É apenas um manto, um envoltório. Então o André Luiz começa a nos chamar a atenção de que, olha, não é lá atrás que é feito o corpo e ele terá que passar por tudo, porque já carrega geneticamente as informações necessárias aos nossas expiações, nossas provações. Não. A vida é uma constante alteração, ininterrupta, como é o nosso corpo. Biologicamente, nós não seremos nós daqui a 7 anos. Todas as estruturas celulares estarão já renovadas. Todas. Algumas renovam-se em 30 dias.
algumas perduram um tempo maior. Mas todas as células estarão renovadas em sua função básica. Então cuidemos disso. Por isso que está, veja que leitura por acaso interessante, né? Por isso que está, olha, a caridade do pensar é importante. Porque acima de tudo, você está preservando-se. E como temos todos nós o patrimônio do corpo, poderemos pensar que isso também é um dom. Na parábola dos talentos, e eu devo entregar todo o talento recebido multiplicado. É certo que devemos entregar o corpo gasto, mas que ele tenha produzido luz. Não pode ser algo que não tenha uma produção adequada ao que somos nós, a própria luz. Então é informação belíssima, jogada nos livros de André Luiz, né? Bem colocada. O que é que eu apertei aqui, meu Deus? Apertei o volume. Bem colocada para nos chamar a atenção dos nossos compromissos. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade da preservação das energias psíquicas para o engrandecimento do Espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma e nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Olha, continua ele no mesmo foco, no mesmo tema. É uma pena que os encarnados raramente, né, atentam para o seu equilíbrio psíquico, seu equilíbrio espiritual por excelência. E equilibrar-se espiritualmente volta lá atrás, é vencer as suas más inclinações. Não importa, tenhamos, quem aqui não as tem? Se nós não tivéssemos os vícios ou as quedas, não estaríamos encarnados. Talvez até pudéssemos estar, mas como missionários. Perdoe-me, digo de mim, mas acredito que aqui não tenha nenhum grande missionário no mundo. Então temos as nossas quedas, temos os nossos problemas, temos as nossas viciações, temos as nossas perturbações psíquicas. Mas não é possível que, com o conhecimento espírita, eu não priorize educá-las. Educá-las. Admitindo que sou eu o grande gestor da vida. E não infantilmente, né, mal falarmos da estrutura física, da condição de encarnados, mas também a condição de encarnado nos cobra algumas coisas. Não cobra absolutamente nada. Não cobra absolutamente nada. O grande regente da vida sou eu, o espírito, e não o corpo. O corpo não rege absolutamente nada para o espírito. Às vezes assusta-me, dentro de casas espíritas, ainda escutarmos pessoas falarem: ah, mas a carne é fraca. Meu Deus do céu, que maldade, que blasfêmia com Deus. Se tem uma coisa que o corpo não é ser fraco. É ser fraco. Não existe nenhum equipamento humano, né, construído pelo homem, na história da humanidade, que consiga promover, não é, como coração, o bombeamento de 5 a 6 mil litros de sangue por dia durante 90, 100 anos de idade. Que é o nosso coração. Não conheço. Né? Sem manutenção, certo? Maltratado e mal falado. Né? É só fazermos conta aqui. Né? A grande circulação demora em média 1 minuto. Em média nós temos de 6 a 7 ou 8, depende do corpo, litros de sangue, e ele demora 1 minuto para circular. Então faça as contas, em cada minuto circulando 5 litros de sangue, quantos litros dará no final do dia, que nós teremos a capacidade
de bombear, que é essa máquina que nós temos. E você vai chamar ela de fraca? Fracos somos nós, né? Que, preso aos nossos desequilíbrios psíquicos, geramos doença física na máquina absolutamente plena, absolutamente funcional, adequada aos nossos deveres. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes de gratidão, de felicidade, de alegria. Olha, não é teoria de esperança. Não é uma infantilidade isso aqui, não. Não é imaginar, não é fazer a apologia da família feliz, do happy day. Não. É princípio científico. É princípio científico. E se nós olharmos os homens que praticam verdadeiramente o bem? Dê um exemplo de um homem que pratica verdadeiramente o bem. Divaldo. Ele vive em gratidão, em felicidade, em alegria? Divaldo, belíssimo exemplo. Divaldo, ele passou por um problema de angina. Sério. Ele que diz isso. Esse problema só foi resolvido. Divaldo resolveu o problema de angina dele. Não usa mais medicamento para isto. Quando ele descobriu que perdoou de verdade uma pessoa que tinha lhe ofendido há 40, 50 anos atrás. Perdoou de verdade. Abraçou a pessoa. Plim! Fez assim, ó. Sininho da Disney. Plim! Sarou-se. Lógico. É o comandante. É o comandante do próprio corpo. Chico, com todas as suas doenças, era um primor de trabalho. Um primor de trabalho. Peixotinho, há um episódio interessante de Peixotinho. Peixotinho era militar, né? E os médicos militares, né, já tinham feito de tudo para resolver o seu problema, não é, pulmonar. Até que um médico chegou para ele e disse: olha, Peixoto, eu não sou muito dessas coisas, não, mas eu soube que lá na Miguel Herédia, né, ele já estava em Campos, né, já estava aposentado, mas tinha um hospital militar lá na Miguel Herédia, tem um espírita que está curando um monte de gente. Por que você não vai lá? O espírita era ele, né? Era ele. Eu vou ver esse caso. Não é? Porque, bom, ele nasceu e passou, e aquilo ali foi uma bênção para ele. Uma bênção absoluta, né? Que lhe manteve na rédea curta da vida, né? Lhe manteve preso aos serviços que teria que fazer. Mas aquilo não era doença. Aquilo não lhe era, em momento nenhum, algo que lhe tirasse a felicidade, a alegria de viver, o equilíbrio para o trabalho. Então, não é teoria de esperança. Não é teoria de esperança. É científico. Não é? Quem fala isso hoje são os cientistas. Né? Hoje, qualquer congresso sério da psiquiatria, da psicologia, e vão mergulhar lá na transcendência, eles chamam disso, né, o transcender, né, o homem como um todo, não é, chamam o perispírito de tudo, corpo astral, etc. Tem o direito e pode fazê-lo, não é? Pode fazê-lo, mas chamam a atenção de que este equilíbrio psíquico, essas ações de fazer o bem, em primeiro lugar, altera-nos.
a saúde física. Em primeiro lugar, somos nós que nos beneficiamos do próprio bem que fazemos. Só que André Luiz disse isso em 1940, na década de 40. Esse livro, acho que Missionários é de 45. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas íntimas. Sentimos-nos assim? Cansei. Todos nós, né? Às vezes a vida, e isso é belo porque Jesus era puxa vida, perdoe-me, Senhor. Jesus era um grande mestre. E às vezes ele se fez fraco para dar a nós a oportunidade de sermos. Então, quando Jesus pede para que ele afastasse o cálice, ele estava nos dando o direito de pedir isso. Há dias em que vocês estarão com tantas dificuldades que poderão rogar ao Pai que afaste o cálice da vida de vocês. Mas precisamos entender e ler toda a passagem evangélica, não é? Na mesma hora que Jesus pede que lhe seja atenuado, né, ou lhe afastado as dificuldades, o cálice, ele coloca, mas que seja feita a tua vontade. Dando-nos esse direito. Olha, alivia um pouco as minhas dificuldades. Então temos, Emmanuel nos fala isso, né? Há momentos de profunda exaustão. As energias parecem esgotadas, as esperanças se retraem apáticas, instala a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. Acho que todos nós temos e tivemos momentos e teremos momentos assim. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Se por ora as nossas energias estejam esgotadas, tranquilizemo-nos. Né? Uma das palavras mais belas para isso é resignar-nos a coisas que nós não temos condições de mudar. Mas o mundo muda. O mundo muda celeremente. É bem verdade que quem está de olhos abertos para o mundo poderia dizer que a Terra está mais doente, já que estamos falando de saúde e espiritualidade, não é? De tantas atrocidades, de atitudes bárbaras, absolutamente bárbaras, que a princípio seria inimaginável para o século em que estamos inseridos. No século XXI, nós vermos decapitação de pessoas porque participam de outro credo religioso. Então isso assusta-nos, pode nos deixar um pouco desesperançosos. Mas ao mesmo momento que essas barbáries acontecem no mundo, necessárias, tão somente para que todos possam ter a oportunidade, o que não caberá a nenhum de nós espíritos é dizer que eu não tive a chance. Espiritualmente, nenhum de nós terá condições de dizer, né, na pátria espiritual, em sua plenitude, que não teve a chance, inclusive, de permanecer neste mundo. Mas também acontece várias ações de benefício da humanidade, de conscientização de direitos humanos, conscientização de necessidade de estancarmos a fome no mundo, né? Estancarmos o sofrimento, de solidariedade imediata, de nos estarrecer o sofrimento dos 8.000 nepaleses que morreram, né, nesse último terremoto, né, que modificou, olha que coisa séria, em 3 graus o Everest, né, alterando, lógico, o próprio ciclo terreno, porque são necessárias, né, estamos nessa transformação constante. Mas tudo isso pode retratar para nós uma nova era. A nova era é preciso, para vivermos, quebrar
como a borboleta, a sua crisálida, quebrar algumas normativas que já não são condizentes com o mundo melhor, ou com o mundo bom. Né? Alterar esse nosso psiquismo não é apenas estarmos aqui entre irmãos em confraternização. Isso é muito pouco. É alterar nossas más inclinações, não é? É nos disponibilizarmos a fazer o bem, sermos os agentes. Nós, digo de mim e da leitura que faço da humanidade, nós estamos na condição humana já há tantos milhares ou centenas de milhares de anos, mas ainda somos reagentes. A gratidão, por incrível que pareça, é uma atitude reagente. Agradecemos ao Pai, agradecemos as possibilidades, agradecemos tudo que temos. Isso é belo e é um dever, mas é uma reação. Não é proativo. Proativo é ser motivo de gratidão. Nós somos daquelas pessoas ainda em que eu nunca fiz mal a ninguém. O que significa isso para os espíritos? O que significa isso para os espíritos? Eu nunca fiz mal a ninguém. Significa o quê? Nada. Absolutamente nada. Se um livro estiver todo desarrumado, não fui eu que fiz. E se passarmos e ele continuar todo desarrumado, ficará assim há de perpétuo. A terra está desarrumada, a falta de saúde na terra, quem deve arrumá-la? Os espíritos superiores? Mas eles já se dizem superiores. Se são superiores, não pertencem à terra. Jesus fala isso abertamente. Deste mundo eu não sou. Vós sois, eu não. Esta não é a minha casa, é a vossa. Jesus é pontual, ele não tem aqui. Ele não fala, não, essa casa é de vocês. Arrume-a. Somos nós. Se eu estou falando de saúde, de sanidade, a saúde é uma conquista pessoal e não uma graça. Se eu estou no mundo e vejo o mundo desarrumado, se eu vejo a falta da saúde entre mim e entre todos, então isso é uma busca minha. Dificuldades? Dói-nos ver a desarrumação? Sim, dói-nos. Pode nos parecer exaustivo essas alterações, mas são exaustivas porque ainda não vivemos no alvorecer, na luminosidade do Espírito. Por isso que para as almas nobres, a vida não é cansativa. Não vi, não li, em momento nenhum, reclamações de Chico para as pedradas que recebeu. Doía-lhe nele, às vezes, a colocação dos espíritas. Mas mesmo assim, ele dizia, já me magoaram. E isso me doía. Mas doeria muito mais em mim se fosse eu o ofensor. Oh, que leitura de vida! Consciência absoluta de que tudo que ele faz, ou tudo que nós fizermos aqui, nós levaremos como compromisso para a eternidade. E se ele... Olha, há uma frase de Chico que acredito, talvez só os mais novos ali podem ter o direito ainda de falá-la, né? E ele dizia o seguinte: tenho a certeza de nunca ter ferido alguém conscientemente nessa existência.
tenho a certeza de nunca ter ferido alguém conscientemente nessa existência. Ele feria, porque quem faz o bem fere, mas não conscientemente. Nunca fiz nada para ferir alguém. Olha que coisa. Talvez só os mais novos tenham o direito de fazer isso, porque a questão maquiavélica nossa já tenhamos ferido. Ora, se você feriu alguém, você não acha que a ferida está sangrando em você? Evidente, evidente. Então a saúde, essa grande conquista, inclusive do equilíbrio terreno, é um trabalho nosso, exaustivo por hora. Por hora. Como é exaustivo para uma criança, um ditado de um parágrafo como esse. Quando a professora, olha, eu vou ler daqui até aqui. Tudo isso, professora, meu filho, por hora é exaustivo. Quando você tiver craque na escrita, você, graças a Deus é pouquinho. Porque aquilo será tão fácil para nós, será tão tranquilo arrumarmos a casa, que deixará de ser exaustivo e passará a ser prazeroso. Era o conceito do próprio Cristo. Ei, não vim para ser servido, vim para servir. Porque faz-me muito bem fazer a quem eu amo. E nós éramos esses seres amados, somos esses seres amados. Um pai não se cansa de acordar cedo para fazer algo para os filhos. Pode até acordar, mas quando começa a fazer, só em alegria de fazer para um ser amado, já lhe é o alimento. Então, por enquanto, nos parece exaustivo, por enquanto, parece-nos que trabalhamos sozinhos, por enquanto, nós nos sentimos solitários nessa tarefa. Mas é porque ainda não vimos o alvorecer. Ainda não atingimos, como diria o próprio Chico, se está difícil é porque ainda não chegou ao fim. O fim vai de chegar, mas chegar com essa plenitude de saúde. Eu vou pular isso aqui. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não há como, né? Tá lá, ninguém engana, é natural. Se nós não estamos harmonizados em todos os centros vitais, é evidente que nós somos espíritos desequilibrados. Ponto. Isso pode carrear ou não doenças físicas, normalmente carreia, mas há um desequilíbrio. Nós não somos dois eus. De vez em quando eu escuto as pessoas falarem eu superior e eu inferior. Se isso fosse verdade, eu não era eu, era nós. Se são dois eus, somos nós. Não é uma unidade, não é um indivíduo. E nós somos individualidades, absolutas individualidades. A doutrina espírita pontua isso muito bem. Não há metade da laranja, não há alma, não é? Alma gêmea, meu Deus. Alma gêmea é enorme. Nós somos todos afinizados em uma doutrina, mas não há alma que me complete, porque se me completasse, eu já não era uma unidade. Eu era meio. Eu sou meio, né? Então, isso é inconcebível. Nós somos um todo. Não há eu superior, não há eu inferior, não há plexos nem centros vitais mais importantes do que outros. Tudo faz parte de um conjunto de equilíbrio absoluto. Ou nos equilibramos por inteiro, ou estaremos por inteiro desequilibrados. Não há uma história. Existe a historinha de essa pessoa é mais ou menos honesta. É honesta? Não é. Ou é ou não é. Jesus é claro com isso. É sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Não tem. Não,
para resolver assim. No mundo terreno dá, no mundo espiritual não. Não. É muito sério isso. Olha, não dá. Nas leituras de André Luiz, nós vamos ver constantemente o que para alguns parece uma descaridade, certo? Uma inaceitação de socorro a alguns espíritos. Não é hora. Não está pronto para ser assistido. Mas a pessoa está precisando. Não. Por que não está precisando? Porque não quer transformar-se. O que difere de lá para cá é que lá a máscara física não existe mais. E os espíritos são clássicos. Não. Ponto. E fecham-se as portas. Ora, então se nós sabemos disso, se eu quero equilíbrio, equilibremos-nos em todos os sentidos, em tudo. Quando as primeiras palavras foram ótimas. A caridade do pensamento é equilibrar o seu pensamento. Nossos olhos terão que ter mais compromisso com o Evangelho de Jesus, nossos ouvidos, nossa fala, nossos desejos, tudo. Porque você vai gerar equilíbrio ou desequilíbrio sobre si mesmo. Hoje o espírito é muito fácil você conceber isso. Há 2000 anos atrás, quando Jesus chegou para os seus discípulos e disse: olha, se tiveres pensado em adultério, em verdade vos digo que já tereis pecado. Uma vez danou-se. Se fosse aqui no Nordeste, oxe, Jesus, e vale assim, é? Vale, filho, vale. Né? Vale. Por quê? Porque você já lançou em todo equilíbrio bioquímico, né? Espírito, corpo, todos os males de uma cobiça. E agora, para reestruturar isso, não é das coisas mais simples. Além de, olha o problema, além de ter lançado no plano espiritual os pensamentos lascívios sobre uma pessoa, que se você não cometeu, pode despertar outro espírito a cometer, que perceba a plasticidade dos seus pensamentos. Nós temos a consciência de que o pensamento é plástico. Há ciências agora estudando e querem... Olha o que cientista trabalha em outro mundo. Todo cientista tem que ser maluco. Porque olha o que eles querem provar agora. O peso do pensamento. O peso. A massa. Massa que tem um pensamento. E vão provar. E vão provar. Certo? A ciência... Como é, meu Deus? Noética. Vai provar que o pensamento tem peso. Veja. Aí, mas Jesus falava isso. Lógico que Jesus falava isso. É evidente. Então você acha que os nossos pensamentos lançados no mundo não comprometem o próprio mundo? André Luiz não fala isso? Que às vezes, para aterrar, né, ou seja, chegar à crosta, né, é o verbo, inclusive, muito português, né, aterrar. Até hoje lá os aviões aterram, né, e não aterrissam, né? E aterrar aqui no planeta, ele fala que às vezes sente uma dificuldade imensa de atravessar as zonas vibratórias dos encarnados, pelo peso que fazemos, como a família Adams, né, com aquela nuvenzinha em cima do carro, né, somos nós, né, e os espíritos não têm acesso. Lógico que isso nos provoca um desequilíbrio absoluto. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura. Não. Ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. É para isso que estamos encarnados.
E olha o que ele fala, olha, receber um corpo. Nós temos compromisso de levar esse corpo a evoluir. Estamos fazendo isso bem ou mal. Já saímos daquela figura horrenda, né, de australopitecos. Né? Quem lembra aqui da pré-história, homens de australopitecos, né? Coisa horrorosa. Já saímos dos neandertales, saímos, horríveis. Chegamos nessa fase sapiens sapiens, né? E Deus permita, daqui a 10, 15, 20, 30 mil anos, olha que fase horrorosa que a gente estava, né? Tinha cabelo na cabeça, veja que loucura, né? Para que aquelas bocas enormes, o futuro da humanidade, né, antropologicamente falando, não é o mais bonito, né? São braços imensos, cabeças enormes, né? Falta a boca, vai desaparecer, né? Vai ficar tudo sem dente. Pelo menos também não haverá o ranger de dentes do outro lado, né? Mas olhos enormes, né? O nosso futuro não é tão belo assim, não, para os antropólogos. Mas é uma questão de evolução. Em compensação, teremos um corpo apto, por exemplo, a relembrar de encarnações, sem sermos chamados, às vezes, de sindromáticos, né? Sindromáticos, de bipolares. Seremos polipolipolares, né? Porque teremos uma vida imensa nas nossas costas e o corpo estará apto a essas ações. Lógico, estamos em evolução constante, isso faz parte de receber um corpo. Mas para isso, eu preciso aprimorar-me. E só se aprimora conquistando o próprio equilíbrio. É tão simples isso. Todos nós aqui, veja como o corpo nos ensina. Eu acho que todos nós já sabemos, né, a fazer o autodiagnóstico de uma gripe chegando. Né? Rapaz, às vezes é um calafriozinho, às vezes não posso pisar hoje no chão, às vezes, não, vou tomar um banho quente hoje, banho gelado, não, já estou sentindo algo, porque nós nos conhecemos. É exatamente isso. O grande problema é que viciamo-nos em alimentar o nosso corpo de maneira errada. Segundo André Luiz, nesse mesmo livro, Missionários da Luz, ele diz o seguinte, olha, os encarnados alimentam-se espiritualmente em 70%. Ou nossa alimentação é 70% espiritual. Nossa, encarnados. É fácil, é muito fácil compreender isso. Não é? Quando estamos junto das pessoas que nós gostamos, o tempo passa e nem fome temos. Ou fazendo coisas que nós gostamos. Acontece que algumas dessas coisas são prejudiciais à moral. E aí nos alimentamos disso. E destruímos o próprio organismo. Essa é a diferença. Há pessoas, por exemplo, como é que Chico Xavier, num corpo tão sofrido, conseguia psicografar por 14 horas consecutivas? E só encerrava quando a última mãe ou a última pessoa lhe fosse assistida. Sem alimentar-se de nada. Nem de água. Porque estava enriquecido em espírito. Não é que devemos abrir mão, por favor, da alimentação natural. Porque estamos encarnados, pelo amor de Deus. Mas é ter a consciência de que somos os grandes regentes. E se eu me alimento de algo que deteriora, ou explora, ou tira o equilíbrio energético de qualquer outra pessoa, eu estou comprometendo-me com isso. E viciando-me nisso.
É por isso que encontramos gamas de espíritos obsessores ligados às necessidades mais materiais possíveis. Você, mas meu Deus do céu, livre da vida física, precisando de coisas físicas. Que bobagem, né? Você ainda anda quando poderia voar, não é uma bobagem? Você anda, não podia voar, podia transpor as distâncias, não é? Pela força do pensamento, podia visitar as pessoas amadas pela vontade, e você ainda se arrasta como se encarnado tivesse. Já viu o seu relógio, Jorge? Seu relógio horroroso. Eita, aquele é tão bonitinho. O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem e, valendo dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração dos seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Não estamos abandonados nunca. Eles trabalham sempre por nós. Todos os órgãos, todos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Pode fotografar isso, está à vontade, por favor. Quiser até um pendrive e todos, gente. Evidente. Quando Deepak Chopra é um cientista indiano, radicado nos Estados Unidos, professor de Harvard. Aí, agora eu obedeço. Mas André Luiz fala isso na década de 40, 50. Ele fala isso na década de 90, 2000. Né? Que nossas células... Nós somos os únicos seres biológicos que nossas células vivem bisbilhotando nossos pensamentos. Apaixonar-se pode nos curar, como a raiva pode nos matar. Encerra. Ou vocês abrem os seus corações, ou algum cardiologista o fará por você. Aí o auditório em peso aplaudiu o cientista indiano, né, americano, né, radicado hoje nos Estados Unidos. Mas há uma frase do Congresso da Bélgica, Congresso Internacional do Espiritismo, Bélgica, de 1905. 1905. Nós hoje sabemos o que a ciência... Não, nós já sabemos o que a ciência hoje quer provar. 1905, né? Nós já sabemos disso. Sabemos que todos os órgãos são subordinados à minha absoluta vontade. Mas vamos correr. E pronto, isso que eu queria chegar, que é aquilo que eu falei de Chico. Outro dia me perguntaram por que eu continuo trabalhando, apesar da enfermidade, das limitações. Respondi, estou doente, mas ainda não cheguei à inutilidade. Viu a diferença, o que é saúde? Inútil é uma pessoa doente. Eu não, eu estou apto. Quantas pessoas especiais produzem no mundo? Quantas diferenças, né, nós vamos encontrar? Imagine se Beethoven, porque ficou surdo, deixasse de nos dar música. E nos deu somente a 9ª sinfonia. Imagine se na loucura de Van Gogh ele deixasse de pintar. Eu sou bom nisso, é isso que eu faço. Imagine se na dificuldade de esculpir, Aleijadinho deixasse de esculpir. Está doente? Não é problema.
problema é ser inútil. Ou fazemos ou fica por fazer. Ninguém pode fazer o que temos que fazer. A gente tem que aguentar. A desistência do dever gera um complexo de culpa muito grande. Espiritão, hein? Eita, difícil. É por isso que o seu mentor era Emmanuel. Nenhum de nós suportaria Emmanuel como mentor. Nenhum. Eu não quero. Gosto muito dele. Ainda bem que está reencarnado, nem esse risco eu corro, certo? Mas Emmanuel, vem trabalhar. Eu estou cansado. Levante-se e venha. Né? Ou Joana de Ângeles, né? Aquela brincadeira de Divaldo. Joana, eu estou 70% morto, eu tenho que repousar. Eu estou 100 e vou trabalhar, então levante-se, Divaldo. Bom, com esse argumento, eu não posso, né, negar-me ao trabalho. Então, esses são espíritos absolutamente saudáveis com seus problemas. Então, quando a gente pensar em saúde, gente, não vamos pensar em um corpo perfeito. Não. Vamos pensar em sermos capazes de utilidade, de fazer. Porque numa das coisas mais belas do ser humano, nós poderíamos até julgar inapropriado, Deus dá a todos a condição de paternidade e maternidade, mesmo que pareça que todos não a mereçam. Mas a oportunidade de fazer algo por alguém, todos temos. Vamos orar. Jesus, Mestre amado e querido, amigos espirituais, te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Mas ainda, Jesus, a oportunidade de buscar em cada um de nós a própria sanidade. Não a sanidade máxima dos conceitos de não sermos pessoas que carregam doenças. Talvez até elas estejam entre nós. Talvez até seja a própria doença a nossa redenção. Mas que a nossa sanidade, Jesus, esteja nas mãos que possam produzir o bem, nas palavras que possam consolar, nos ouvidos que possam permitir o desabafo, a mágoa, o choro de outras pessoas, que possamos ter a oportunidade de consolar, que possamos ter a condição de mudar o próprio panorama que esteja ao nosso redor, apenas transformando os pontos de dificuldades em pontos de aprendizado. Eis aí a grande perspectiva da alma humana de alcançar a plenitude pelo seu esforço pessoal. Não poderá ser diferente disso, mestre querido. Não poderíamos nem pensar em algo diferente disso. Porque se eu não conquisto através do esforço, não é meu. Não tenho conhecimento, não sei do que estou fazendo. Como falastes aos teus discípulos, não quero que me chamem de Senhor, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor. Quero que me chamem de amigos, porque um amigo sabe o que faz um outro amigo. Mas para sermos os teus amigos, Jesus, precisamos entender como fizestes as grandes obras. Precisamos entender cada palavra tua. Precisamos entender cada feito, cada silêncio, cada choro contido, para merecermos o título de sermos teus amigos. E aí, nesta condição, entendermos tudo o que tu fizeste.